tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei bem a hora que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos aqui para mais uma videoaula de verbete. E hoje nós queremos dizer que tem muita gente nova, estou recebendo muitas mensagens, muito obrigada. Então, você que está chegando, inscreva-se no canal. Curta, comente, compartilha, informa para o algoritmo que o que nós estamos fazendo é importante. E você que já faz parte deste canal, continua compartilhando, curtindo, dando like, aquele apoio seu é fundamental para nós mostrarmos para o algoritmo que o que nós fazemos é importante. Sem mais delongas, vamos ao verbete de hoje, que promete, tá? Apologética. O que é apologética? Um termo bastante, não é? Pensado e discutido na filosofia. É uma disciplina que tem por objeto a defesa de determinado sistema de crenças. Esse termo se refere mais frequentemente à defesa das crenças religiosas. Por exemplo, a religião cristã, apologética cristã, tá? Então, dele se desdobram outros termos, apologistas, por exemplo, e apologia. Apologia, que é um termo bem mais profundo, e por isso nós vamos falar sobre essa defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão, né? Uma defesa persistente de alguma doutrina, de alguma teoria, de alguma ideia, tá? Então, mais uma vez apoiados, e muito obrigada ao significados.com, vamos falar de apologia. É um modo de defesa, suporte ou apoio em prol de algo ou alguém. Normalmente desenvolvido em forma de um discurso ou texto escrito. Por norma, as apologias fazem referência ao suporte de ideologias, doutrinas, pensamentos filosóficos, obras artísticas. Então, um livro que é interessante que você leia, Apologia a Sócrates. Outro livro, né, que você pode pensar, né, nessas questões da apologia, existem, então vocês pesquisem, porque por norma as apologias fazem referência a esses suportes de ideologias, tá? E por extensão, a apologia pode estar diretamente relacionada com a ideia de uma defesa entusiasmada e enaltecida. Bem, gente, a etimologia da palavra apologia deriva do grego apologias, que significa literalmente justificação ou defesa. Então, vamos falar da Apologia de Sócrates, né? Este é o título de uma obra literária composta pelo filósofo grego Platão, onde exprime argumentações que tentam defender o discurso e pensamentos de Sócrates, que foi condenado pelo Tribunal de Atenas por supostamente ter corrompido a juventude e recusado a adoração aos deuses da época e assim tomar a cicuta, né, um cálice de veneno mortal. De acordo com a conclusão de Platão, Sócrates foi injustamente condenado à morte pelos seus juízes. Então, gente, a Apologia de Sócrates faz parte de uma tetralogia de obras que narram diferentes etapas do processo de acusação feito sobre o filósofo. Então, que você que acompanhou esse vídeo até agora e vai ficar conosco até o final, consiga compreender, né, essa dinamicidade da linguagem quando a gente fala em, por exemplo, apologia, tá? Isso é importante porque na filosofia o conhecimento ele é bastante profundo, né? Então,
Se você tem uma obra literária que contém a defesa, quer seja de uma pessoa, quer seja de um sistema filosófico religioso, essa obra literária, ela faz parte do gênero que inclui a apologia, tá? E é importante pensar, né, que cada autor vai descrevendo a apologia a partir de pontos de vista muito idiosincráticos. O autor imagina um mestre, no caso de Platão, imaginando Sócrates, e expõe a defesa perante os juízes, com simplicidade, dignidade e com o seu admirável método dialético, né, de forma flexível e inexorável. Sócrates repele as acusações que lhe haviam movido de corromper a juventude, de não crer nos deuses e de lhes substituir novas divindades. Então, o discurso para justificar, um discurso de defesa, o discurso feito por Sócrates também pode ser feito por qualquer um de nós, para, por exemplo, louvar, né, alguma coisa. Então, gente, na bibliografia clássica e célebre, nós temos aí muitos e muitos textos que você pode encontrar com esse discurso, onde o autor atribui àquele que está sendo, né, recebendo aquela apologia, um discurso defensor, tá? No caso de Sócrates, Platão faz um discurso defendendo das acusações de Meletos, que o arguia de corromper a mocidade e introduzir divindades estrangeiras. Esse discurso de Platão divide-se em 3 partes. Na primeira, Sócrates refuta os seus acusadores. Então, Platão, ele dá voz a Sócrates. Na segunda, reconhecido culpado, estabelece a penalidade em que julga deve ser condenado. Então, as autoridades, né, gregas, o tribunal grego ateniense, reconhece Sócrates como culpado, embora ele tenha sido acusado, segundo Platão, injustamente. Na terceira, a condenação à morte, né, entrega os juízes ao julgamento da posteridade. Então, tem ali o discurso de que é preciso que Sócrates tome a cicuta, como eu já falei ainda há pouco. O mais interessante, né, de ver essa questão da apologia a Sócrates é que ele podia muito bem e teve toda a chance, porque o tribunal, como não tinha certeza da sua culpa, fez algo muito atípico na época, que foi deixá-lo num lugar aberto, né, no Paternum, onde todos podiam entrar e sair a qualquer momento, inclusive o próprio Sócrates, e sugeriram, como está em Xenofonte, que ele poderia ir para outro lugar, né, e fugir desta condenação injusta. E as palavras de Sócrates prefiro morrer e deixar que a filosofia viva. Isso é muito forte. Então, que você compreenda que a apologética é uma disciplina da filosofia que vai lhe mostrar as questões da apologia. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Curta, comenta, compartilha este vídeo. Lembra-se do algoritmo, vê que ele é muito, né, assim, mecânico, e se nós não dissermos a ele que o que nós fazemos é importante, ele não vai saber. Então, que você continue conosco, sugira algum verbete que você tem interesse, nós pesquisamos, estudamos e fazendo aqui o nosso trabalho, continuamos. Vamos lá!